Tem uma pergunta que toda vez que me fazem, ela me remete a uma única resposta. Porque o que é interessante é que quando as pessoas vêm conversar com a gente nos Estados Unidos, eles querem saber a nossa trajetória, por onde nós começamos. E essa minha resposta ela é simples, ela foi uma decisão totalmente espiritual. Eu não passava pela minha cabeça mudar, tinha acabado de montar uma distribuidora de peças de moto, a gente estava começando a crescer, eu estava no 4º mês que eu tinha aberto essa distribuidora, e tivemos esse convite, oramos, mas tivemos uma direção muito específica de Deus para o que a gente teria que fazer na nossa vida. E eu sempre tentei ser o mais obediente possível. Fiz tudo o que tinha que ter sido feito e vim. E posso dizer com toda certeza que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Mas não foi fácil, porque no Brasil a gente tem raízes, nós temos familiares, nós temos amigos. Como eu falei, a gente começa tudo aqui do zero. Você não tem ideia da perspectiva ainda. A ideia de estar nos Estados Unidos não te garante nada, nós sabemos disso. Eu precisava estar alinhado com os objetivos, tudo que eu ia fazer aqui, encontrar verdadeiramente o meu caminho. Uma das coisas que a gente sempre se questiona, será que é o momento? Ou como vai se preparar? Tudo. Ali naquele momento eu tinha uma certeza absoluta espiritualmente que Deus me queria aqui nesse lugar. E depois ele confirmou de diversas outras formas que eu vim. Comecei na construção, avaliador de imóveis, tirei minha licença de corretor, fizemos uma empresa de financiamento, montamos a nossa primeira imobiliária em 2010, até chegar aqui onde nós chegamos agora com a fusão conjunto com a SVN, e sendo um brand nacional aqui numa região extremamente disputada, que é a Central Florida. E é bem na verdade que quando você toma uma decisão dessa, assim, um argumento tão racional, porque para as pessoas não existe argumento quando se trata de uma decisão espiritual. A maioria das pessoas gosta de ver uma razão por detrás. Eu não tinha. Era simples, a minha razão era simples. Eu não tinha nenhuma razão por detrás. Era realmente uma decisão extremamente espiritual. Eu confiei, entreguei na mão de Deus e confiei. Porque eu tinha certeza que era Deus que estava falando comigo. Então essa foi a razão que realmente me fez mover do Brasil para os Estados Unidos. Convicção é uma coisa muito importante que nós temos que ter na vida, né? Acho que todo cristão ele tem que ser convicto naquilo que ele é perante Deus. Então eu sempre me preocupei em me posicionar dessa forma. Então por isso às vezes você pensa assim que foi fácil. Não foi fácil. Inclusive eu vendi tudo que eu tinha e devolvi o dinheiro pro meu pai, porque eu não achava justo eu ir embora. E ali eu estava usufruindo de coisas que não eram só minhas. Então eu peguei e fui, devolvi tudo, ele não queria aceitar, mas eu ainda assim vim com $1.400 no meu bolso. Eu cheguei aqui com bastante desafios, porque o nosso apartamento era $1.070 por mês, eu cheguei e tive que pagar, depois fiz umas compras, então eu tinha que trabalhar no outro dia. Então eu comecei a trabalhar para quê? Para poder ver o que eu iria fazer ainda. E é nesse momento que começam aquelas questões na nossa cabeça. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não tinha que ter me preparado um pouco melhor? Será que, de repente, eu não vim no momento errado? Então essas dúvidas começam a aparecer, porque nós somos gente, pessoas normais. Todos nós temos essas mesmas dúvidas. Mas a questão é aquilo que eu falei, é a convicção que você tem. E eu tinha convicção e certeza que aqui era o meu lugar. Então, meus amigos, com essa convicção, eu simplesmente vim. Eu vim porque era disso realmente que eu precisava. Eu precisava estar alinhado o meu caminho com o caminho de Deus. Era isso que eu buscava, isso que fazia parte das minhas orações. E quando eu cheguei aqui, foi exatamente o que aconteceu. Aquilo que Deus queria, não o que eu queria. Não foi do meu jeito. Não foi o que eu imaginava. Portas foram se abrindo, coisas foram acontecendo que eu tive só simplesmente o cuidado e a diligência de não jogar fora as coisas que estavam sendo colocadas nas minhas mãos. E muito mais do que isso, eu tomei com muito cuidado todas as amizades, todos os relacionamentos, todo o network. Eu sempre guardei essas pessoas ao meu lado com muito carinho, muita responsabilidade e integridade. É por isso que eu mantenho eles até hoje do meu lado. No início, quando eu trabalhei na construção civil, eu fazendo soft, trabalhando no sol quente ali. Só que cada dia daquele trabalho, Deus estava me preparando. Aquilo dali não era um trabalho em vão. Era um trabalho preparatório, porque eu precisava saber o que eu iria construir de verdade. E somente quem estava disposto a fazer o que ninguém quer fazer é que você está preparado para receber de Deus. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia, não foi no meu tempo. Quando nós começamos a empresa de financiamento, eu achei que ali era o nosso ponto de encontro, do nosso propósito, de que Deus teria para nossas vidas. Eu cheguei a um ponto de pensar que nós teríamos um banco do nosso crescimento estrondoso no mercado financeiro, mas Deus tinha uma história completamente diferente para entregar para a gente. Aquele também só era mais uma forma de nos preparar para o que vinha pela frente, né? Porque nós temos tantas variáveis, tivemos crises, tivemos pandemia, coisas que eram novas para todos nós, mas mesmo assim Deus não deixou desamparado nem um segundo nesse lugar. Aí, meus amigos, quando eu olho para trás, 21 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vejo verdadeiramente como foi que tudo aconteceu. Eu pude compreender o que Ele tinha preparado. Tinha coisas que Deus tinha me falado há 10 anos atrás que eu não tinha ideia de que estariam se realizando hoje, como foi a fusão da SVN. Graças a Deus por ter isso aí tudo gravado
para poder eu mesmo me edificar cada dia que eu vejo a mão de Deus. Uma empresa que nós fundamos ela do zero, começamos muito compromisso, tendo presença hoje nos principais endereços da cidade, nos principais pontos primes turísticos da cidade, né? Quando você está inserido numa área turística da cidade, nós estamos falando de uma cidade como Orlando, que é uma das principais cidades de turismo mundial, isso dá uma alegria muito grande para o nosso coração. Por quê? Porque primeiro a gente confiou, e depois a gente colheu. Então, isso aí não estaria no mapa da minha vida se eu estivesse esperando uma decisão a ser tomada, ou estivesse me preparando para poder tomar essa decisão. Ou se tudo que tivesse que fazer sentido primeiro antes de poder me mover. Mas isso só aconteceu porque houve um passo e nós nos movemos para aquilo que Deus tinha preparado para a gente. Eu conto essa história porque todo brasileiro que pretende empreender fora do Brasil, um dia vai se encontrar com esse momento. É um momento em que a decisão vai ter que ser maior do que a lógica, principalmente a lógica que você tem na sua mão. É exatamente nesse momento que você precisa de alguém que já atravessou por esse caminho, que já sentiu o peso de abandonar o certo pelo duvidoso. Quem sabe com certeza que o outro lado existe. Eu sou Rodrigo Seabra e eu entendo esse passo, porque um dia ele foi meu.